temos tudo, Rei, em tua presença. Os anjos cantam a ti, o céu estremece em teu louvor. Na terra os povos exaltam glorioso Rei, a terra estremece em teu louvor, e todos cantam glória ao Rei que venceu, e todos cantam glória ao Rei. Tua presença, os anjos cantam a ti, o céu estremece em teu louvor. Na terra os povos exaltam glorioso Rei, a terra estremece teu louvor, e todos cantam glória ao Rei que venceu, e todos cantam glórias ao Rei, todos cantam glória ao Rei que venceu. Todos cantam glória ao Rei que venceu, e todos cantam glórias ao Rei, e todos cantam, e todos cantam glória ao Rei que venceu, e todos cantam glórias ao Rei. Cante mais uma vez, declare. E eu, glória ao Rei. Glórias ao Rei. E eu canto glória ao Rei que venceu. Glórias ao Rei, todos cantam glória, e todos cantam glória ao Rei que venceu, todos cantam glórias ao Rei. Glória ao Rei, aplauda ao Senhor.
O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés. E procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés. E procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, nem só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés. E procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. O céu é o teu trono e a terra é onde apoia os teus pés. E procuras em nós um lugar pra habitar, Senhor. É o que eu mais desejo, te adorar, Senhor. Não só de palavras, nem só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim pelas ruas do meu coração. Te desejamos, Deus. Oh, cheira vassoura. Oh, fale com ele. Cheira vassoura. Derrama o teu espírito aqui, oh, Senhor, vem entre nós. Oh, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito sobre nós. Derrama o teu espírito, derrama o teu espírito sobre nós. Derrama o teu espírito, derrama o teu espírito, derrama o teu espírito. Cante, derrama o derrama o teu espírito.
te adorar, só de Jesus é o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim, pelas ruas do meu coração. Leve os teus braços aos céus e cante: é o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo, te adorar, só de palavras e só de canções. Jesus é o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo em mim, pelas ruas do meu coração. Cante mais uma vez. É o que eu mais desejo, Jesus é o que eu mais anseio, meu Senhor, ver a tua luz explodindo em mim, pelas ruas do meu coração. Jesus, Santo, Santo e ungido de Deus, Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios, teu Espírito é água, refrigera a minha alma. A palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Teu nome é como mel que escorre dos meus lábios, teu Espírito é água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, e eu
Exalte o nome dele mais uma vez. Cante. Refrigera minha alma, tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, Jesus. Eu te amo, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, te quero te desejo. Eu te amo, e eu te amo, eu te amo, e eu te amo, eu te amo, Jesus te amo, eu te amo, eu te amo. Diga palavras de amor ao Senhor nesta tarde. Expresse a gratidão do teu coração. Oh, tu és o meu amor, Jesus. Tu és o meu amor, Jesus. És um amor maior, és um amor incomparável, e eu te amo cada dia mais. Sou vá ao encontro de Jesus nessa tarde. Vá ao encontro dele nessa tarde. Vá ao encontro dele.
Assim como aquela mulher do fluxo de sangue foi ao encontro dele, tocou na orla das vestes dele. Vá ao encontro de Jesus nesta tarde. Oh, queremos te tocar, queremos abraçar teu corpo, queremos beijar a tua face e contemplar o Senhor. Contemplar o Rei. Só com meu vaso de alabastro, corro sem medo a ti. Eu o quebro em pedaços e deixo a fragrância subir. Ó Cristo, ó Cristo, és tão doce, 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 puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Com meu vaso, com meu vaso de alabastro, corro sem medo a ti. Quebro em pedaços e deixo a fragrância subir. Ó, ó Cristo, ó Cristo, doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Mais que uma gota, mais que uma gota do meu amor, quero te dar aqui. Não quero dar o que pra mim nenhum sacrifício custou. Ó Cristo, ó Cristo, és tão doce. Cante. Doce, doce, puro,
mais que uma gota, mais que uma gota do meu amor, quero te dar aqui. Não quero dar o que pra mim nenhum sacrifício custou. Cante. Ó Cristo, ó Cristo, doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo tu és. Doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Doce, 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 puro, puro, mais lindo, lindo que tudo és. Doce, doce, puro, puro, mais lindo, lindo que tudo. Tu és lindo, Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo. Não espere uma canção, não espere uma melodia, espere encontrá-lo na sua voz, na sua canção, na sua melodia. Oh, doce shiri andalarabassori andalerebabacori andal. Sherere harababasuri andalarababaqueri anda sherere herebabassori andalarababaco. Hiri anda serere babashekere andalarababassori andal. Oh, andalarababasherere babasso corianda sherere. Oh, andalarababasere andalerebabashekere. Sori andalarababa, sori andalarababa, sheke, baba, sori andalarara. Oh, vá mais fundo com ele. Cheira larababa, sororo. Cheira andalarababa, serere, larababa, sori. Cheira larababa, siri andalarara. Cheire. Sori andalarababa, corere. Sori andalaraya. Siri andalarababa, so. Se entregue a Ele, se renda a Ele, se renda a Ele. Cheira larababa, sori andalaraya. Oh, isso, vem, vem, vem. Cheira larababa, corere, larababa, xerere. Oh, se você ora em línguas, comece aí a cantar em línguas. Cante uma nova canção a Ele. Larababasor. Cheira larababa, xerere. Corre lararado. Sori larababa, corre. Sera larababa, xerere. Oh, sori lararado.
irá calar a voz do Pai. Nada irá calar a voz do Pai. Nada irá calar a voz do Pai. Você pode dizer isso: nada irá calar a voz do Pai. Nada irá calar a voz do Pai. Fala para o teu coração isso: nada irá calar a voz do Pai. Deus, Rei meu, não há outro além de ti, outra voz que me faça andar, escolho te pertencer. Grande eu sou, tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrito está tua verdade sobre nós, nada nos afastará do teu querer. Majestoso Pai, o teu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda a criação pertence a ti. Vivemos para coroar Ele.
Te coroamos com honra, te coroamos com glória, te coroamos, Quantos participaram da nossa série Impulso Interno? Tá bom, bastante gente. Quantos tiveram aqui as 3 mensagens do Impulso Interno até agora? Você teve aqui bastante gente, tá bom. Eu vou dar uma revisão rápida daquilo que nós já cobrimos. Eu queria começar falando sobre a primeira mensagem. Quantos estiveram aqui na nossa primeira mensagem? Levanta a mão. Nós falamos sobre edificação no Espírito. Vocês lembram disso? E o Senhor fala lá em Judas 20 que nós edificamos o nosso Espírito orando, ou melhor, edificamos a nós mesmos orando no Espírito. Então a gente começou falando sobre aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Ele fala assim que a profecia edifica a igreja, mas aquele que ora no Espírito edifica a si mesmo. E eu estava conversando ontem, a gente estava na gravação do DVD Céus Abertos. Quem estava participando da gravação lá? Quem foi buscar? Bastante gente aqui. E a gente estava lá e num dos intervalos veio uma pessoa conversar comigo. E no meio da conversa essa pessoa chegou e falou assim para mim: Theo, eu queria só te falar que nesse mês de setembro eu acho que eu orei mais em línguas do que eu já orei na minha vida inteira. E eu fiquei muito feliz de escutar isso. E eu perguntei: o que mudou? Essa pessoa falou: muita coisa mudou. Parece que coisas que eu batalhava antes, hoje eu não estou mais batalhando. Ou se eu estou batalhando, é algo que eu sinto a garra muito fraca na minha vida. Eu vejo certas coisas que eram uma grande tentação para mim, hoje não é. É uma coisa que eu tenho que simplesmente desviar e falar: eu vou focar naquilo que é do Senhor e eu sigo rumo àquilo que é do Senhor. E eu fiquei muito feliz porque aquilo que nós falamos sobre oração no Espírito é justamente isso. Eu sei que soa um pouco estranho, mas, por exemplo, colesterol. Se você for analisar o colesterol numa artéria, aquilo lá, eu vejo a oração no Espírito como aquilo. E quando aquele colesterol, ele é removido de lá, e aquela artéria então é desobstruída, o fluir do sangue, ele aumenta, ele fica com mais intensidade. E a mesma coisa acontece quando nós estamos falando sobre a oração no Espírito. Porque quando nós falamos sobre a oração no Espírito juntamente com o jejum, o nosso espírito ele é edificado, e o jejum, enfraquecendo a carne, ele elimina tudo aquilo que impede o fluir de Deus. Quantos de vocês sentiram que ao longo desse mês que você tem orado no Espírito, tem jejuado, você tem visto um fluir mais frequente do Espírito Santo na tua vida, mais intenso? Uma pessoa falou para mim: cara, eu já impus as mãos sobre alguns enfermos, eu estou vendo as pessoas sendo curadas muito mais rápido do que antes. É como se o fluir tivesse intensificado. Não é que você está jejuando e orando para ter mais do Espírito Santo. Você já tem tudo que você precisa e o Espírito Santo já está em você de uma maneira plena e inteiramente em você. Só que muitas vezes o que nós experimentamos é que certas coisas estão bloqueando a nossa carne. E quando nós jejuamos, nós abstemos de alimentos de uma maneira voluntária. A gente basicamente está falando: nós vamos matar a carne para aguçar o fluir do Espírito. E isso é o que tem acontecido, o que acontece quando você jejua e quando você ora no Espírito. Agora, último domingo nós falamos sobre o poder da lembrança. Quem esteve aqui, quem lembra do poder da lembrança? Seria um bom começo você começar a lembrar aquilo que a gente falou do semana passada, e depois a gente foca no fato que o Espírito Santo te ajuda a lembrar. João 14, 26, Jesus fala assim que o Espírito Santo vem, o nosso paracletos, o nosso ajudador, e duas coisas primordialmente é o que ele vai fazer. A primeira coisa, ele vai nos ensinar o que é? Todas as coisas. E a segunda coisa, o que ele nos faz? Ele nos ajuda o quê? A lembrar. Fala comigo, lembrar. Vocês estão aqui? Vamos lá? Ele nos ajuda a lembrar de todas as coisas que Jesus já falou antes. E eu creio que a importância da lembrança é algo que a gente não tem falado muito na igreja. A gente não tem visto tanta importância nisso. E sabe, para mim, eu fico pensando, sabe, a lembrança é algo tão especial, porque quando você lembra daquilo que Jesus falou para você, você não consegue negar que você teve um encontro com Ele. E quando você não consegue negar que você teve um encontro com Ele, você não consegue se desviar e fingir que aquilo não aconteceu. Você precisa encarar o fato: eu tive um encontro com Jesus, e se eu encaro o fato que Jesus falou comigo, Ele me encontrou, automaticamente eu preciso valorizar as palavras dEle, eu preciso valorizar aquela presença dEle que me envolveu naquele momento, e consequentemente aquilo desperta o nosso espírito, Ele nos traz de volta a memória.
Por isso, toda vez que você vem aqui no primeiro domingo do mês, e o primeiro domingo do mês vai ser semana que vem, no próximo domingo, nós vamos estar fazendo a ceia. E a ceia do Senhor, tudo que nós fazemos na ceia do Senhor tem a ver com memória. Nós tomamos a ceia em memória daquilo que Cristo representa para nós. Quando nós pegamos o pão, o Senhor Jesus nos instruiu: partiu o pão em memória de mim. Fazer tudo isso em memória de mim. Você está partindo o pão lembrando, eu lembro que o corpo dele foi partido na cruz por mim. E quando você bebe o sangue, é a mesma coisa com o vinho. Você bebe o sangue derramado na cruz por você. Quando você faz isso, é um foco que é renovado. E quando você renova o teu foco, é algo que você fala assim: Deus, isso continua sendo real para mim. Faz sentido o que eu estou falando? Fala para quem é ao teu lado: o Senhor quer trazer de volta lembranças. Lembranças da última vez que Ele falou com você. Você lembra disso? Para pensar a última vez que foi aquele teu melhor encontro com o Espírito Santo. Feche teus olhos agora. Antes de nós entrarmos na palavra de hoje, eu sinto que a gente tem que voltar a trazer isso mais uma vez à tona. Qual foi a última lembrança forte que você teve na presença de Deus? Qual foi a última vez que você escutou a voz do Senhor tão forte, falando no teu espírito? Quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Isso deveria despertar o nosso coração. E toda vez que você lembra disso, teu coração ele é vivificado, ele volta a bater de uma maneira intensa. Sim, Pai, nós queremos lembrar daquilo. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar dos encontros que nós já tivemos contigo. Ajuda-nos, Pai, a trazer de uma maneira viva, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só de você lembrar, você devia estar com o teu coração aquecido. Faz sentido o que eu estou falando? Agora, você orou no Espírito, você edificou a si mesmo. Você jejuou, você matou tua carne, teu espírito está aguçado. Você lembrou, o teu coração está desperto, está vivo, está aquecido. Agora, para que você faz tudo isso? Por que nós somos encorajados por Paulo a fazer isso? Paulo fala sobre oikodomeo, que é justamente você edificar uma casa. E todas as vezes que ele menciona isso, são 20 vezes no Novo Testamento, ele está falando sobre essa edificação da casa, juntamente com o conceito de desenvolvimento espiritual. Ele está falando sobre maturidade espiritual. E quando você começa a analisar o que Paulo estava falando, sabe, eu creio que Paulo não está falando simplesmente: eu quero que você esteja em plena forma espiritual, porque é bom você ter uma boa forma espiritual. Um atleta, quando ele passa por pré-temporada, ele regula a sua dieta, ele vai lá, ele passa tempo na academia, ele malha, às vezes ele nem toca na bola, ele está simplesmente fazendo condicionamento físico. Por que ele está se condicionando fisicamente? Em prol de um objetivo que é: eu quero jogar bem, e quando eu tocar na bola eu vou ter uma performance acima da média. E a mesma coisa é a pergunta que nós temos que estar fazendo para nós mesmos: por que eu tenho que estar então em uma boa forma espiritual? Por que eu preciso edificar a mim mesmo? Por que eu preciso então ter os meus sentidos espirituais aguçados, meu coração aquecido, desperto, através da lembrança das palavras de Cristo? Eu creio que tudo isso nos leva a experimentar esse impulso interno. Concorda comigo? Você tem um impulso interno, e esse impulso interno, então, ele te leva a, justamente, nós vamos tratar disso nessa mensagem, que é um pulo de fé. Então, hoje, eu não vou falar sobre dar passos de fé. E pode ser, talvez, se você quiser, por isso, pôr na tua mensagem aí, nas tuas anotações, passos de fé, você pode usar isso. Mas hoje, eu gostaria de ter um pouco mais intenso, e vamos falar sobre pulando em fé. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre um pulo de fé, não só um passo de fé, mas tem alguns momentos da tua vida que você vai ter que dar um pulo de fé. Então hoje nós vamos tratar de 3 pessoas que deram esse pulo de fé, 3 pessoas que deram esse próximo pulo ou esse próximo passo. São 3 pessoas com andares diferentes, são personalidades diferentes, são 3 personagens bíblicos, e eu queria começar com o primeiro em Marcos 10. Abre aí comigo em Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Aqui está a história
de o cego Bartimeu. Então o primeiro homem que nós vamos estar lidando hoje, são 3 homens, 3 personagens bíblicos. O primeiro é Bartimeu, o cego. Diz assim no versículo 46: então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho. Fala comigo, à beira do caminho. Então, se você puder, sublinha isso na tua Bíblia. Ele estava sentado à beira do caminho e ele estava pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, para pensar aqui comigo. Esse aqui é um pedinte. Esse aqui é uma pessoa que ele é cego. E ele, quando uma pessoa nascia ou tinha uma invalidez naquela época, na cultura judaica, eles tinham que se apresentar diante das autoridades, as autoridades do Sinédrio. E quando eles vinham para lá, os fariseus, eles iriam avaliar e examiná-los para ver se essa condição, essa deficiência, essa debilidade era realmente uma debilidade ou era uma coisa que eles estavam inventando para poder pedir esmolas. E uma vez que eles atestavam que realmente isso aqui é um homem, que ele está com uma deficiência, eles davam para eles então uma capa. E essa capa servia como se fosse uma carteirinha oficial de pedinte. Então ele poderia então ficar pelas ruas e todos os lugares que ele estava, nas vielas, ele vestia essa capa como uma autorização oficial, era algo legal. Ele é um pedinte, você pode então dar esmolas para esse homem. Agora, a coisa interessante é que os judeus cumpriam então a lei de Moisés, eles tinham que dar o dízimo, eles tinham que dar as suas ofertas, e eles também tinham que dar esmolas. E as esmolas que eram contadas para a sua própria justiça eram aquelas dadas para aqueles homens ou mulheres que tinham a capa de pedinte, ou de mendigo, ou de pessoas que estão pedindo esmolas. Então, quando eles davam para essas pessoas, aquilo era considerado: você está cumprindo o teu dever religioso. Então esse homem, ele tinha isso, ele tinha essa condição, ele era oficialmente um mendigo, uma pessoa que pedia e estava debilitado. E a coisa interessante aqui é que quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré estava passando, ele estava sentado à beira do caminho. Ele estava na calçada e ouviu falar: Jesus está passando. E quando ele escuta falar que Jesus está passando, a reação dele foi gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você consegue gritar isso comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito bom, a gente fez um bom trabalho gritando. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acabou de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, vamos supor que nós estivéssemos aqui num shopping perto, o Shopping Morumbi. Eu chegasse para você no meio das lojas, lá no corredor, talvez na praça da alimentação, eu falasse assim: ei, vem cá, vamos fazer que nem o Bartimeu? Vamos dar um berro aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos lá, quem faria isso comigo? Alguns talvez um pouco mais radicais, mas a maioria de vocês não fariam, certo? Eu nem sei se eu faria. E talvez a reação natural é: mas você vai fazer aqui? Aqui no meio do shopping? Vamos berrar, tipo, berrar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos fazer isso. Mas não, acho que é demais isso. Agora, se você for analisar o texto, sabe, o que esse cego Bartimeu estava fazendo, eu não falaria que ele está fazendo isso no meio do shopping. Mas se Jesus estivesse no shopping Morumbi e alguém tivesse uma necessidade, talvez a pessoa berraria. Se eu não fosse cego e conseguisse chegar em Jesus, talvez eu chegaria perto de Jesus e falasse: ô Jesus, eu preciso falar com o senhor, você consegue orar por mim? Talvez eu não berraria, não sei se eu faria uma cena, talvez eu faria. Mas a coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é que existe um clamor dentro desse homem. E eu creio que a convicção que o levou a tal ponto extremo de sair berrando pela rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem muito a ver com a maneira e a revelação que ele tinha do seu estado deplorável. Ele tinha entendimento: eu estou numa situação que, se não for Jesus, não tem nem por que eu tentar viver a minha vida. Eu preciso, e agora é minha janela de oportunidade. Ou é agora, ou é nunca. Ele carregava isso dentro dele. Olha, eu não sei você, mas às vezes eu tenho visto pessoas que estão num momento de paixão com Jesus intensa, e talvez eles, na sua própria maneira, com a sua própria expressão, estão dando seus berros de: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E olha só o que acontece no texto. Eu creio que muitos passam por isso. Versículo 48. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele, o que ele fazia? Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, eu começo a imaginar, e eu já falei isso antes, sabe, às vezes você tem pessoas dentro da igreja que estão tendo um momento com o Senhor Jesus, e quando eles estão tendo aquele momento de paixão com Jesus, talvez esse berro, Filho de Davi, não é literalmente um berro, Jesus tem misericórdia de mim. Talvez esse berro seja: eu vou me trancar no quarto e vou ficar horas na presença de Deus. Ou eu vou pegar toda a reunião que eu consigo, aonde eu consigo aprender mais do Senhor. Ou talvez, cara, eu vou só falar sobre o reino de Deus, porque é isso que está borbulhando no meu coração. Quem conhece pessoas que já passaram por essa fase? Quem aqui já passou por essa fase? Quem aqui está nessa fase? Sabe, e muitas vezes o que tenho observado é que pessoas ao redor, às vezes familiares, às vezes amigos, às vezes pessoas da própria igreja, estão falando para eles: shh, não berra tanto, você está ficando fanático. Sabe o que eu estou falando? Agora você está exagerando, calma, não precisa berrar tanto. E esse homem, ele estava nem aí para a opinião pública, ele sabia, só vocês que não estão enxergando o meu estado de necessidade, carência de Deus. Sabe, eu creio que às vezes a gente julga muito rápido, às vezes a gente não entende que aquela pessoa que está tendo uma paixão com Jesus, aquele momento de intensa busca, que fala assim: eu preciso desse impulso interno, eu estou com fome de Deus, eu quero comer tudo que eu posso espiritualmente para me levar à maturidade, eu quero sugar que nem uma esponja a presença de Deus. Pessoas assim, às vezes somos muito rápidos para julgar, e nós não entendemos que talvez eles estão debaixo de uma consciência: o meu estado é tão carente da presença de Deus, que isso justifica a minha extrema paixão e meus berros de Jesus, tenha misericórdia de mim. E as mesmas pessoas que estavam, fica quieto, olha só o que eles falam no versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. Então, em meio a todo aquele barulho, eles escutaram Jesus, e Jesus escutou esse cego, e quando ele escuta esse cego, ele fala: calma, para, quem que é? É um cego, chama ele, vem para cá. E quando Jesus chama ele, continuando no versículo 49, e chamaram o cego dizendo: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Então, provavelmente são as mesmas pessoas que mandaram ele calar a boca, agora estão falando assim: fica feliz, cara, agora ele vai estar te chamando. E o cego não está entendendo nada, o que está acontecendo? Ele está me chamando, está te chamando, levanta, vamos rápido. E olha só o que acontece no versículo 50, lançando sua capa para o lado, ele se pôs em pé saltando e dirigiu-se a Jesus. Agora, para pensar, sabe, as pessoas que estavam falando para ele: fica quieta, agora são as mesmas pessoas que estão falando: fica feliz que ele está te chamando. Sabe o que isso às vezes me faz pensar? Muitas vezes as pessoas que estão querendo te calar estão dentro da igreja. Não é tanto assim: mas Jesus está falando para você alguma coisa, que legal, glória a Deus. Tipo, o que está acontecendo aqui, cara? E o que eu tenho entendido assim, olha só, ele fala que ele se pôs em pé, ele joga fora a capa. O que significa isso? Essa capa que era a identidade dele como um pedinte. Ele joga fora aquela capa que era a carteirinha oficial de receber as esmolas. E talvez você nunca percebeu isso, mas ele ainda não está curado. E talvez você poderia falar para esse cego Bartimeu: tem um pouco de cautela, vamos com calma, você ainda nem foi curado. E se Jesus não te curar? Quem sabe uma boa ideia você ainda continuar com a tua capa aí do teu lado, porque você vai precisar dessa capa daqui a pouco. E ele fala assim: não, ele joga fora a capa, ele sai correndo, ou ele é guiado. Eu imagino que ele é guiado, eu imagino que ele não vai simplesmente andando, porque ele não consegue enxergar, porque ele é cego. Ele talvez é guiado pelos próprios homens que falaram para ele ficar quieto, e depois falaram para ele ter ânimo, que agora Jesus está chamando, e eles talvez pegam ele mesmo, esses mesmos homens pegam ele pela mão e levam ele na direção de Jesus. Acompanhe comigo aí no versículo 51. E daí, chegando na direção de Jesus, perguntou-lhe Jesus: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Fala comigo: mestre, eu quero ver. Essa era a oração simples e poderosa desse cego Bartimeu.
Como assim, Jesus? O que você quer que eu faça? Que tipo de pergunta é essa, Jesus? Obviamente esse homem não saiu andando, ei Jesus, como você está? Que bom te ver. Talvez esse homem ele foi guiado, ele chegou e Jesus obviamente não era burro, ele era muito inteligente, então ele podia simplesmente avaliar, esse cara aqui está cego. Mas ele chega e pergunta, o que você quer que eu faça? Eu não sei se você já parou para pensar, por que Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Eu creio que naquele momento, com aquela pergunta, Jesus estava devolvendo dignidade para aquele homem. Mas como que ele devolveria dignidade para aquele homem? Dando para ele poder de escolha. Talvez aquele homem ele nunca teve poder de escolha. Talvez aquele homem ele simplesmente era um pedinte, você fica aqui e a gente põe moedas aí na tua bandeja e você, é isso, você não tem outra escolha. Você faz isso e você sempre vai fazer isso. Mas naquele momento Jesus ele traz um empoderamento para aquele cego. Ele fala assim, você tem poder de escolha. Por quê? Porque eu te amo. Aonde existe amor, existe liberdade. Quando você pensa em amor sem liberdade, isso aí não é verdadeiramente o amor. Quando Jesus cria o ser humano, ele ama tanto o ser humano que ele fala, eu te dou poder de escolha. Você pode escolher me seguir, você pode escolher me adorar, ou você pode escolher não receber o meu amor. E naquele momento Jesus restaura isso com aquele cego Bartimeu. Ele fala assim, você tem poder de escolha, você é digno, o que quer que eu faça? E bem nesse diálogo tão curto, você entende o princípio da oração. Muitas vezes, talvez você também já passou por isso, você pensava, ou que nem eu já pensei muito, por que eu preciso orar? Se Deus é onisciente, Deus já sabe tudo, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o meu futuro, por que eu vou orar? Ele já sabe tudo, ele é melhor ele já executar, ele vai e segue o roteiro que ele já escreveu. Quem já pensou nisso? Sim ou não? Só eu que penso isso? Tá, então assim, não tem problema, cara, a gente pensa assim mesmo. Sabe, a realidade é que quando Jesus, é óbvio que ele sabe tudo, é óbvio que Jesus sabia que aquele homem precisava de uma cura, é óbvio que Deus sabe de todas as coisas, o nosso futuro, nossos sonhos, mas naquele momento que Jesus está falando, eu quero te dar poder de escolha, me dá uma legalidade para eu invadir a tua situação. Oração nada mais é do que você dar uma legalidade espiritual para que Deus venha trazer a verdade celestial para dentro da tua realidade terrena. Ele está falando assim, eu sei que a tua realidade terrena não é tão boa, mas se você permitir, através da oração, me dando legalidade, eu vou operar aí na tua situação, trazendo a minha verdade celestial. Então por que Deus não vem de qualquer jeito? Ele é soberano, ele pode, porque ele respeita os seus limites, ele fala, eu te dei poder. Agora você usa o teu poder para me acionar através da oração. Faz sentido? E naquele momento Jesus faz a mesma coisa com esse cego Bartimeu. Esse cego Bartimeu ele aciona e fala, mestre, eu quero ver. Olha só o seguinte versículo, ele continua no versículo 52. Jesus responde, vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Fala comigo, pelo caminho. Aqui existe um homem que ele estava à beira do caminho no começo dessa história. Depois de uma interação miraculosa, ele se encontra seguindo Jesus pelo caminho. Isso aqui era um homem que tinha sua identidade numa capa, numa calçada. Ele era um homem que ele tinha sua identidade na sua deficiência. Uma vez que ele dá um passo ou um pulo de fé, ele começa a entender que ele tem uma nova identidade. E quando ele entende que ele tem uma nova identidade, a coisa linda é o versículo 52. Ele fala que ele imediatamente, fala comigo, imediatamente. Da mesma maneira que a ação de Deus veio de maneira imediata, a reação dele foi imediata. Jesus vem de maneira imediata, bum, cura a cegueira, ele, estou te seguindo. Quão bom seria se todos nós tivéssemos essa reação, não é verdade? Ele imediatamente segue de volta ao mestre. E eu analisando esse texto aqui, eu tenho algumas observações que eu levei para o meu próprio coração. A primeira observação é que todos nós temos um próximo passo. Fala comigo, eu tenho um próximo passo. Ou talvez, que nem a nossa mensagem diz, talvez todos nós temos um próximo pulo. Talvez você pode pensar, mas será que realmente eu tenho um pulo de fé para dar?
Deixa eu falar uma coisa, você tem um próximo passo, você tem um próximo pulo. Todos nós, independente de se você está seguindo Jesus há 40 anos, se você está seguindo Jesus há 4 meses, se você é uma pessoa muito experiente nas coisas espirituais, ou se você acabou de cair de paraquedas aqui, está entendendo tudo isso pela primeira vez, deixa eu te falar, todos nós temos um próximo passo. Talvez você está aqui hoje, você não é nem cristão, você fala assim, talvez Jesus Cristo para você é simplesmente um homem muito bom que passou pela face da terra, e quem sabe hoje o teu próximo passo, o teu próximo pulo, é justamente você falar, Jesus, se o Senhor é real, entra na minha vida e faz tudo de novo. Eu não sei, talvez esse é o teu próximo pulo, ou o teu próximo passo. Quem sabe você já é convertido e você ainda não foi batizado nas águas. Eu falo para você, quem sabe o teu próximo passo, o teu próximo pulo é, eu quero descer as águas, eu quero fazer uma profissão pública da minha fé. E se você quiser fazer isso, mande e-mail, contato@mtcião.com.br, e o Paiva Muniz vai entrar em contato com você, ele vai passar o curso na aula de batismo, e você vai descer as águas, ser batizado nas águas, amém? Agora, qual que é o teu próximo passo? Eu estava falando aqui outro dia que talvez o teu próximo passo, e eu sei que a Monte Sião tem sido muitas vezes essa bênção na vida de muitas pessoas, onde pessoas estão em transição. Talvez você está chegando de um tempo que você morou fora de São Paulo, está voltando para cá, ou você está em uma coisa ou outra, entendendo melhor o teu chamado. E às vezes pessoas vêm para a Monte Sião e elas vêm para cá por alguns meses para entenderem qual que é a vontade de Deus. E nessa transição você entende, talvez aqui não é a minha igreja local, mas você entende que, sabe, aqui é um lugar que eu estou sendo alimentado para eu poder entender o meu próximo passo. Quem sabe chegou o momento de você dar o teu próximo passo. Quem sabe chegou o teu momento de você dar o teu próximo pulo, onde você fala, realmente aqui é a igreja que Deus me chamou para eu começar a criar raízes e eu frutificar. Ou não, aqui não é a igreja que Deus me chamou e chegou já o meu momento, porque talvez eu estou um pouco confortável demais e eu preciso seguir para o próximo lugar aonde Deus tem para mim. Porque afinal de contas todos nós somos parte do mesmo corpo, não é verdade? Se você está aqui ou em outra igreja, contanto que a outra igreja está professando Jesus Cristo como Senhor, nós estamos no mesmo time. E eu creio que o Senhor está nos chamando para dar próximos passos. Eu não sei, eu falei nos outros cultos aqui, talvez o teu próximo passo é você entender que essa menina que você está namorando, você já sabe que ela é de Deus para você, peça ela em casamento. Meninas, posso ouvir um amém? Talvez o teu próximo passo é você vencer os seus medos e falar, cara, eu vou construir uma família. Sabe, eu estava falando com bastante jovens profissionais. Quem sabe o teu próximo passo é você está naquele emprego, e aquele emprego que você faz, aquela rotina, só que você tem um sonho de começar uma empresa. Quem sabe esse é o teu próximo passo. É você dar aquele passo e começar essa empreitada que Deus pôs no teu coração. Falando com outros jovens também que falam bastante de política, essa insatisfação que nós temos a nível nacional com o nosso cenário político, independente de partido, parece que é uma insatisfação geral. Eu falo para você, quem sabe o teu próximo passo é você fazer alguma coisa a respeito disso e se candidatar para alguma coisa. Ou pelo menos se preparar para isso e começar e continuar estudando mais. Teve uma menina que falou assim, eu estou tendo fé que eu vou continuar meus estudos, eu vou fazer esse mestrado. Eu falei, o que está te impedindo? Dinheiro. Eu falei, dinheiro nunca foi impedimento para nada. A única coisa que você precisa é a palavra de Deus. Se Deus te deu a palavra, dá o passo de fé, Deus vai trazer a provisão. Mas qual que é o teu próximo passo? Qual que é o teu próximo pulo? Todos nós temos um pulo para dar, um passo de fé para dar. Então todos nós temos um próximo passo. Olha, agora outra coisa que eu aprendo dessa história de Bartimeu é que não basta só você dar um próximo passo. Você tem que dar sequência para o teu próximo passo com o teu outro próximo passo, com o teu outro próximo passo. E muitas vezes nós estamos numa situação onde nós estamos simplesmente falando daquele último passo que nós demos há 3 anos atrás, quando você teve aquele encontro sobrenatural na presença de Deus. E glória a Deus por aquilo. Eu não sei se você conhece aqueles crentes que vivem dos testemunhos do passado. Eu lembro quando eu era jovem, a gente teve um mover do Espírito Santo lá em Atos. Meu irmão, sério? Sabe, eu estava conversando ontem mesmo, durante aquela gravação do DVD, teve um intervalo, e veio um jovem aqui da igreja falar comigo. Ele não tem filhos, ele é só casado, e ele está começando essa família, e ele falou para mim, Theo, eu conversei com a minha esposa, eu quero vir falar uma coisa para você. Eu falei, pois não. Ele falou assim, cara, eu quero falar que eu estou para valer. Eu falei, como assim? Que eu estou dentro, cara. Eu acho que você já estava dentro para valer. Não, ele falou, não.
para valer, dentro. Eu falei, o que quer dizer isso? Quer dizer que aonde Deus estiver se movendo, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Eu vou estar lá para servir. Se tem alguma necessidade que eu possa entrar, eu vou fazer. Se existe uma lacuna para preencher, você pode contar comigo. Eu estou para valer. Chega de eu ficar simplesmente sentado lá, indo para a igreja, sem fazer nada. Eu quero me envolver naquilo que Deus está fazendo. Faz sentido? Eu vi isso aqui, é um homem que está querendo concluir, ou melhor, dar sequência para o último passo que ele deu com o próximo passo. E não só simplesmente dar esse passo, mas continuar nessa sequência. Olha só o que fala lá em Tiago 4, versículo 17, ou melhor, Tiago 2, versículo 17. Se você puder, abre lá comigo. Tiago diz algo que você conhece, com certeza, ou pelo menos talvez a maioria já escutou falar esse versículo. Ele fala assim: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vou ler mais uma vez. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fala comigo, fé sem obras é morta. Você já sabe. Nós sabemos como cristãos, é uma frase bíblica tantas vezes citadas. Fé sem obras é morta. Sabe por quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, o teu último passo de fé que você deu, o último pulo de fé que você deu, você experimentou vida. Quem concorda comigo? Para pensar naquele último passo de fé que você deu, aquele último grande pulo de fé, você experimentou vida. E talvez você está há 3 anos falando daquele último pulo que você deu. Quando nós estávamos dando aquele pulo de fé, nossa, foi vida. E se você não der sequência para aquilo, a tua fé, que não vai ter mais obras, porque você não está dando passo nem pulo, vai morrer. Quando você não dá passos de fé, ou quando você não dá sequência de passos de fé ou de pulos de fé, você começa a sentir Deus distante de você. Você começa a perceber que o teu coração cada vez mais fica frio. E quando você começa a ficar com o coração frio, e quando você começa a ficar com aquela sensação que Ele está distante de você, a reação natural é um espírito crítico. E você tem que, de uma maneira, talvez uma maneira inconsciente, você tem que justificar a tua distância e a tua frieza. Então você começa a ter crítica, e você começa a falar, mas também, por que eu vou ficar fazendo isso? Olha aquele pastor do jeito que ele é. Mas também, olha aquela igreja também, mas também, esses bandos de evangélicos, assim também não dá, né? Olha isso. E você começa a achar coisas para justificar, talvez até de uma maneira inconsciente, a tua própria frieza. Faz sentido o que eu estou falando? E o Senhor está falando assim, não é que você não está entendendo, você tem que entender Tiago 2,17, fé sem obras é morta. Você pode ter a maior fé, 3 anos atrás eu experimentei aquilo, glória a Deus, aquele ano, você não concorda comigo que você experimentou vida lá atrás? Experimentei, então continua dando passos que são obras, pulos de fé que são obras, e você vai manter a tua fé vivificada, você vai manter a tua fé pulsando dentro do teu peito. Faz sentido? Eu lembro quando eu era criança, talvez estava começando assim a adolescência com 11, 12 anos de idade. E naquela época, eu sempre torci pelo São Paulo, fui sempre abençoado dessa maneira. Mas naquela época eu era muito mais abençoado porque a gente ganhava tudo. A gente tinha um time que a gente ganhava tudo, era paulista, era brasileiro, era Libertadores, era Mundial, a gente cansava de ganhar as coisas. E na minha escola estava cheio de São Paulino. Todo mundo era São Paulino. E tinha um só santista na escola inteira. Agora, esse menino santista, eu estou falando da época antes, pré-Robinho, Diego, todo aquele time, pré-Neymar, Ganso, antes de tudo isso aí. Então, quer dizer, eles não ganhavam nada. E esse menino, era só empatar 1-1 com o Ituano, ele já vinha com a camisa do Santos. Camisa do Santos. E a gente fazia, na época a gente falava, a gente vai zoar o menino. Hoje eles têm um nome sofisticado chamado bullying. Mas, na minha época vamos zoar esse menino. E a gente ficava falando, cara, olha o teu time. E ele falava assim, ele ficava bravo, ele falava assim para mim, mas só que só o nosso time teve o Rei Pelé jogando, vocês nunca tiveram o Rei Pelé jogando no time. Eu falei, meu irmão, Rei Pelé, o teu pai não era nem vivo quando o Pelé jogava, cara. E a gente ficava zoando ele, porque as únicas glórias que eles tinham eram as glórias do passado. Hoje em dia mais ou menos é o São Paulo. Tenho que confessar. Mas a gente sabe que aqueles que vivem do passado museu. Tem muito crente que é que nem museu. Você lembra lá atrás, quando a gente era jovem, teve um avivamento que foi 10 anos atrás, 5 anos atrás. O que Deus fez último ano? O que Deus fez
nos últimos 6 meses da tua vida? O que você experimentou de vida como consequência de um pulo de fé que você deu nos últimos 3 meses da tua vida? O que você experimentou de vida como consequência da tua fé e você agiu em cima daquilo e você viu algo impressionante que você pode falar, isso é um miraculoso de Deus nas últimas 2 semanas da tua vida? Sim, nós temos um passo a tomar, nós temos um pulo, todos nós temos, mas nós também temos que continuar dando esses passos. Sabe, eu estava pensando também outro dia, na verdade essa semana eu pensei sobre isso. Eu meditei nisso porque eu postei uma foto que foi um pouco polêmica nas minhas redes sociais. E eu vou respeitar, eu tenho que respeitar, a gente sempre tem que respeitar, mas as opiniões diferentes quanto à questão de armas. Mas eu tenho as minhas opiniões. E quando eu estava com a Júnia lá em Redding, na Califórnia, teve um pastor da Bethel que ele veio para mim e falou assim, você gosta de atirar? Eu falei, eu gosto de atirar. Eu sei, vocês já estão me julgando. Ele falou, você gosta de atirar? Eu falei, gosto. Quando que você atirou a última vez? Eu falei, faz muito tempo que eu atirei, quando eu estava caçando, há uns 10 anos atrás. Ele falou assim, então, eu vou te levar para a montanha, e tem um lugar lá que eu tenho cheio de arma. Ele é um ex-militar, hoje ele é um pastor. Ele falou assim, e eu vou te ensinar, e a gente vai atirar. E é um tempo legal, porque a gente leva as armas lá, e a gente passa antes lá no Walmart, a gente compra munição. E eu falo, é verdade, é isso que acontece. E ele falou assim, eu tenho minhas cadeiras de praia na van, e daí a gente tira lá, a gente fica atirando e conversando sobre o reino. Eu falei, pô, legal. Atirar, conversar sobre o reino, legal. Uma tarde boa, um bom programa. E então a gente foi atirar. E eu lembro que ele falou, traz a tua esposa junto, como um evento de família. Traz a tua esposa junto, e vai ser legal. E a Júnia falou, pô, eu quero ir. Então a gente foi, e eu lembro que a gente estava lá, ele estava ensinando como tinha que atirar. E ele estava mostrando na mira, ó, você tem que mirar um pouco acima. A gente pôs os alvos, que eram como se fossem alvos de aço lá longe e nas montanhas, lugar que é para isso especificamente. E as pessoas vão lá para fazer isso. E ele falou assim, agora você tem que mirar um pouquinho acima do alvo, porque quando você apertar o gatilho, a bala vai fazer a trajetória, ela vai cair bem em cima do alvo. Eu falei, entendi. Então ele falou assim, ó, agora mira um pouquinho em cima do alvo. Daí eu comecei a olhar e a Júlia do meu lado. E nós dois com aquela arma, uma R15, com aquela mira, então eu estou falando de uma arma grande. E ele está olhando aqui lá, ele falou assim, tá bom, ele está bem atrás de mim. Eu estou lá com o meu protetor de ouvido. Ele falou assim, ó, tá vendo? Você vai olhar um pouquinho para cima, quando você sentir que está bem em cima, você aperta o gatilho. E eu, tá bom. Ele falou assim, outra dica, quando você for apertar o gatilho, segura a respiração. E daí você aperta, tá bom. E eu estou lá, nervoso. E eu vou dar. E eu começo a mirar. E daí eu não sei se você já tirou antes, mas quando você começa a mirar, você começa a ver que teu braço não é tão estável como você imaginava. E ele começa a fazer círculos. E eu falava, tá bom, agora. Agora. E eu tô nisso, e de repente eu começo a escutar. Pim, 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 pim. E eu olho pro meu lado, e é a Júnia. Pim, 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 pim. E daí esse cara falou assim, uau, você já tirou antes. Eu falei, não, mas ele é flamenguista. E daí eu falei, ela, nunca tirei. Ele falou assim, nossa, é incrível, você é muito boa. Daí eu comecei a ficar inseguro, porque eu estava só 3 meses casado, e agora minha esposa atira melhor do que eu, e eu tenho que ser o homem da família. E eu estava lá, meu Deus, vamos lá. E quanto mais eu fazia, ela ficava acertando, pim, 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 pim. E ela só me mexia nos pentes, punha outro pente, pé. Eu ficava olhando, caramba, e eu lá. E daí esse pastor, o nome dele é Justin, ele ficava atrás de mim e falava, o Justin falava assim, só atira, mira e atira. Não, eu estou vendo. E de repente eu comecei a ficar muito nervoso quando a minha esposa falou, atira, é só atirar, pim, 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 pim. Eu comecei a ficar nervoso e eu comecei a entender, muitas vezes cristãos são que nem eu quando eu estou atirando. Eles vêm para a igreja e a única coisa que eles fazem, eles pegam as suas bíblias, as suas armas, eles ficam assim, ó, mirando. Semana seguinte eu vou voltar para a igreja para mirar. Mês que vem o que eu vou fazer? Mirar. Conferência vocês iam, legal, para a gente poder mirar. Só atira. Que nem as palavras profundas Nike. Just do it. Fala do teu lado, fala, just do it. Tem um momento na tua vida que a única coisa que você tem que fazer é fazer.
Sabe, eu não sei você, mas eu creio que muitas vezes o Senhor está olhando lá do céu e falando assim: só atira. A gente está passando muito tempo só mirando. Deus, eu vou dar esse passo. Eu estou vendo para onde eu tenho que dar espaço. Eu estou vendo para onde eu tenho que dar o pulo da fé. Deus, eu sei que eu preciso dar esse pulo da fé. E o Senhor está falando assim: faça isso então. Dá o pulo, dá o passo. Sabe, Bartimeu, ele é um cara que quando ele escuta Jesus está passando, ele não pensa duas vezes. Ele berra, ele grita, ele faz o escândalo, ele incomoda as pessoas ao redor dele. Finalmente Jesus tem atenção e fala: chama esse cara aqui para cá. Os próprios críticos voltam e falam: Bartimeu, que legal, se levanta, ele quer falar com você. E naquele momento, Bartimeu, ele não para pensar: eu ainda não fui curado. Ele vai falar assim: eu vou. Ele joga aquela capa, ele vai na direção de Jesus. Jesus pergunta: o que quer que eu faça para você? Eu quero ver. Ele vê e ele não pensa duas vezes. Imediatamente ele está seguindo Jesus pelo caminho. A primeira figura aqui é o cego Bartimeu. Eu fico pensando, sabe, quantas vezes você pode orar o que você está orando, você pode orar tanto quanto você está orando no Espírito, você pode estar jejuando tudo que você está jejuando, você pode estar lembrando de todas as suas experiências, construindo algo, mas se você não conseguir atirar, se você não conseguir dar um passo de fé, em vão você está construindo teu preparo espiritual. Faz sentido? Eu quero ser que nem o cego Bartimeu, que eu estou disposto a: Deus, o meu passo de fé, se requer eu largar essa calçada, que é o lugar onde eu sempre estive, eu largo. Se eu tiver que jogar fora essa capa que é a minha identidade, eu jogo. Eu estou pronto para dar um passo para dentro de uma coisa nova contigo. Quem está pronto para isso? Segundo personagem, abre comigo lá em 2 Reis 5, é o general Naamã. A gente tem aqui duas figuras então. A gente tem Bartimeu, que é um cara muito pobre, é um cara completamente dependente das esmolas, mas aí você tem um general Naamã. Esse cara é poderoso. Olha só o que está escrito aqui, 2 Reis 5:1. Diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele é um general, ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Quer dizer, aqui o rei da Síria respeitava muito ele. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera, e o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. E assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O que está acontecendo aqui é o grande general Naamã. Esse cara aqui é um herói militar, ele é um herói nacional, ele tem lepra. E acontece que em uma das guerras na qual ele venceu, ele tomou cativo alguns jovens, e uma dessas jovens é uma mulher, que hoje uma menina, que está trabalhando na sua casa como uma das suas funcionárias. E essa mulher, essa menina, ela percebe que o seu senhor tem lepra, e ela fala: se ele visitasse Eliseu lá na minha terra, o profeta curaria isso. E no seu desespero, ele vai diante do seu próprio rei e fala: rei, eu preciso de cura. E ele mostra para ele, o rei: eu tô com lepra. E o rei então envia ele para Israel. Agora, o rei de Israel, ele recebe essa carta, recebe o general Naamã, e ele entende aquilo como se fosse uma manobra política que vai levar eles a terem uma guerra. Ele pensa: eles estão mandando para mim esse leproso, esse general leproso, para que quando eu não conseguir curar ele, e eu não vou conseguir porque eu não sou Deus, daí então vai ser a razão que eles estão procurando para invadir aqui Israel novamente e saquear tudo que a gente tem. Agora, quando ele vê isso, ele fica desesperado e ele rasga as suas vestes. Olha o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, fala comigo, o homem de Deus. Quando ele soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim. Esse homem aqui se refere a Naamã, e ele saberá que há profeta em Israel. Você tem aqui o rei de Israel, você tem aqui também o rei da Síria, você tem aqui Naamã, cujo título é comandante general da Síria, e você tem aqui profeta cujo título dele é
profeta Eliseu, cujo título dele é o homem de Deus. Agora, em todas essas 4, eu queria que você imaginasse essas primeiras 3 pessoas que eu mencionei: o rei da Síria, rei de Israel, general Naamã. Todos esses 3, aos olhos humanos, eram pessoas poderosas. Tudo bem que Israel tinha sofrido derrotas, mas ele continua sendo o rei de Israel. Ele é um homem poderoso. Eles estão olhando para aquilo e falam assim: uau! Agora, deixa eu falar uma coisa. Eliseu sabe quem ele é no Senhor. Ele fala: chama esse homem aí. Ele fala: esse general, o grande general, chama o general. Chama esse homem aí, traz ele para cá. Eu tenho a resposta que ele precisa. Ele vai ver que tem Deus aqui em Israel. Em outras palavras, ele está falando assim, ó, eu quero só fazer um parênteses. Deus está resgatando os dias onde a unção, a palavra de Deus, a autoridade espiritual, ela sempre vai sobrepujar a autoridade terrena. Faz sentido? Nós somos muito rápidos para reconhecer o rei da Síria, o rei de Israel, o comandante general. E o Senhor está trazendo no corpo de Cristo uma valorização para a mulher de Deus e para o homem de Deus. Faz sentido? Que você carregue no teu coração como maior elogio alguém te chamando: esse cara é homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Por quê? Ela escuta de Deus e quando ela fala, Deus respalda as suas palavras. Ele escuta de Deus e o que ele fala vem com toda a retaguarda dos céus, é eterno. Faz sentido o que eu estou falando? Eu creio que muitas vezes quanto mais carnal você for, mais você vai valorizar as coisas terrenas. Quanto mais espiritual você for, mais você vai reconhecer o poder verdadeiro estão nas coisas que são eternas e não nas coisas que são passageiras. E Eliseu reconheceu: eu tenho algo que eles não têm. Eu tenho a retaguarda de um exército eterno, que não é esse exército terreno que eles estão aqui se preocupando. O rei de Israel estava se preocupando porque a força militar dele era inferior à força militar da Síria. Ei, por que você vai se humilhar? Cria vergonha na cara, meu rei. Para que você vai se humilhar dessa maneira? Manda ele para cá que ele vai ver que tem Deus aqui em Israel. Quem sabe Israel não tem força militar, mas Israel tem profeta e tem Deus. Manda avisar. Essa era a ousadia do Senhor na qual Eliseu operava. E no versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado. Fala comigo, indignado. Por quê? Ele está indignado. O primeiro passo é: o cara nem foi para a porta. Ele manda um servo. Eliseu fala: Geazi, vai lá para a porta, fala com aquele general lá que eles estão enviando aqui, fala para ele que ele tem que se banhar 7 vezes no Jordão, ele vai estar bem. E Geazi, o servo do profeta, ele vai, e Naamã ficou indignado e saiu dizendo: olha só o que ele fala: eu estava certo de que ele, profeta Eliseu, sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Fala comigo, preconceito. Ele tinha preconceito. Ele tinha uma ideia preconcebida de como Deus age, como Deus cura, como Deus tem que fazer os milagres, como Deus tem que me tratar. Eu não estou acostumado a ser tratado desse jeito, Deus. Eu sempre sou tratado VIP. É isso que ele está falando. Agora você está me ofendendo, estou um pouco indignado. Era isso que esse general está falando. E olha só o que ele acontece, versículo 12: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Última frase do 12: e foi embora dali furioso. O que ele está falando? Aqui ele mostra no versículo 12 o orgulho dele. Eu sou da Síria, eu já saí no meu país de primeiro mundo para vir aqui nesse país subdesenvolvido. Eu tenho rios lindos e limpos para eu me catar e jogar nesse brejo aqui. Acho que ele não sabe quem eu sou. Eu sou o comandante general, Naamã. Será que ele esqueceu que eu vim aqui com as minhas tropas aqui, saquei toda essa terra aqui? Será que ele não sabe quem eu sou? Ele está tão preso no seu próprio ego e nos seus próprios preconceitos que ele fica indignado com a palavra de Deus. E ele chega num ponto que ele fala assim: eu vou embora. Ele está furioso, é que nem aquela criança que não tem o que quer. Então não vou brincar. Sabe o que eu estou falando? Ele está desse jeito. Olha só o que continua aqui no versículo 13: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas
lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes e, conforme a ordem do homem de Deus, foi purificado. Sua pele tornou-se como a quê? Primeira coisa, tudo é possível para aquele que crê. Querendo ou não, esse homem creu. Naamã creu. Segunda coisa, se você vier perante a Deus e falando, Deus, eu dou o meu pulo de fé, eu dou o meu passo de fé, mas sabe, vai ter que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Se você vem para Ele falando, Deus, eu quero o teu melhor, e eu vou dar o meu pulo de fé, mas de acordo com os meus preconceitos, se você vem com preconceitos perante Deus, você vai sair de lá ofendido e indignado. Porque Deus não vai honrar os seus preconceitos. Deus não honra as nossas ideias preconcebidas. Deus, o Senhor tem que me curar assim. Tantas pessoas que eu vejo que ficam bravas com Deus porque, Deus não me curou, não curou meu pai ele teve que passar por cirurgia. E sabe, eu falo, Deus cura, seja sobrenaturalmente ou via medicina, mas Deus sempre cura. Faz sentido o que eu estou falando? Quem é que deu cérebro para aquele médico pensar? Quem é que deu cérebro para os cientistas chegarem às conclusões e entrarem com a invenção desses medicamentos? Deus. Deus cura sobrenaturalmente, intervenção sobrenatural ou pela intervenção da medicina. Deus, mas não é como eu imaginava. Naamã, ele está no momento que ele está entendendo, talvez até a duras penas, você não vai ter o milagre do Senhor com suas ideias preconcebidas. E uma outra coisa que eu aprendo com Naamã é que sempre no trajeto para você receber o milagre de Deus, quando você está no trajeto para dar esse pulo de fé e experimentar o romper de Deus na tua vida, esse impulso interno, sabe, muitas vezes é uma guerra. Porque ao mesmo passo que você pode perguntar para mim, Naamã era um homem humilde ou um homem orgulhoso? Eu falaria, ele era humilde e também orgulhoso. Porque que homem, na posição dele, escuta uma serva e fala, eu estou correndo risco de vida, mas eu vou escutar você, serva, que eu acabei de pegar como escrava lá nas minhas batalhas. Mas ele escuta aquela menina. Quem concorda comigo que isso é humildade? Depois disso ele vai perante o seu rei, ele talvez tire a sua própria roupa e fala, rei, o senhor é o único homem para quem eu tenho que responder nessa terra inteira. Talvez é o único homem que é superior a mim. Mas eu estou com lepra, eu estou morrendo, rei. Eu preciso de ajuda. Pessoas que assumem que precisam de ajuda são pessoas humildes, quem concorda comigo? Não só isso, agora o rei, não sei se foi proposital ou se foi simplesmente por acaso, ele dá para ele uma carta e fala, vai lá com o rei de Israel, o arquirrival, ele vai diante da autoridade do seu arquirrival e fala, rei de Israel, se me lembra daquela última vez que eu passei por aqui, eu era todo imponente, pomposo com o meu exército, mas hoje eu estou enfermo, estou quase morrendo, eu preciso da tua ajuda, será que você consegue me levar ao profeta Eliseu? Eu estou quase morrendo. Quem concorda comigo que isso é humildade? Mas ao mesmo tempo ele chega diante de Eliseu e ele está com seus preconceitos. Ele tem ainda um pouco de orgulho, ou talvez muito de orgulho. Ele fica indignado, ele fica furioso, ele fala quem que ele pensa que ele é. Ele começa a falar mal da terra de Israel, ele começa a comparar com as glórias da Síria. Ele começa a se apegar como uma criança insegura em todas as suas conquistas humanas, assim como todas as pessoas inseguras fazem. Ele começa, olha o que eu já fiz, olha essa terra, olha a minha terra. E de repente ele fala assim, não brinco mais, eu vou embora. E daí ele se torna, ele exerce humildade novamente. Olha só o versículo 13. Olha comigo aqui no versículo 13, ele diz assim que os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta está te pedindo uma coisa tão fácil, o que custa? Mais uma vez, agora ele escuta os seus súditos. Quem concorda que isso é humildade? Para mim, Naamã é a figura das batalhas que eu passo diante de um pulo de fé. É o meu ego, é a minha humildade, sabendo aquilo que eu tenho que ser obediente. E eu falo, não, eu vou dar o passo, mas você também não precisa se rebaixar. Não, mas eu preciso. Quem já passou por isso? Esse é o retrato de Naamã. Naamã representa eu, representa você, representa o ser humano diante de uma necessidade de um pulo de fé. Representa Deus falando, você quer ter um romper na tua vida, então você tem que dar um pulo para fora da tua Síria. Síria representava o local onde ele era um herói nacional. Síria representava para ele conquistas humanas. E Jesus fala assim para ele, ou Deus fala para ele, se você quiser ter esse romper na tua vida, você precisa dar um passo de fé para fora da Síria. Mas por que aqui não, aqui em Damasco, olha quanta coisa bonita aqui em Damasco. Ele fala assim, não, você quer me encontrar lá no Jordão, te espero lá em Israel. Sai do teu cavalo, vem aqui comigo.
Faz sentido. O que eu aprendo com a história de Naamã, com a figura de Naamã, que muitas vezes, sabe, e outra coisa, Deus pode fazer tanto mais quando nós já damos o primeiro passo. Já que ele estava lá em Israel, talvez os seus servos estão falando: mestre, a gente já veio até aqui, a gente já está aqui em Israel, por que não só entrar na água? Está aqui o Jordão. Ele pensa: se eu já estou até aqui. E deixa eu falar, tem momentos da tua vida que você não vai querer dar o passo, só que você vai considerar tudo que você já abriu mão para você chegar onde você está. Você fala: cara, eu já segui Jesus até aqui. Quem já passou por isso? Não tem problema você ser sincero. Cara, eu já abri mão tanta coisa até aqui. Seria burrice se eu começasse a falar: agora eu volto para a Síria. Não, siga. Vá até o Jordão e obedeça até o final. Se você é humilde e for obediente, você receberá a bênção. Se você não for humilde e ser guiado pelo teu orgulho e ser desobediente, você não vai ter tua bênção. Porém, Deus sempre vai honrar a tua decisão. Ele honra o teu livre-arbítrio. Faz sentido? E por final, Pedro, abre comigo aí em Mateus 14. Mateus 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma distância considerável da terra. Ele estava sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O que acontece aqui é Jesus, ele está alimentando, ele multiplica comida, ele alimenta milhares de pessoas, ele está ministrando as pessoas como ele sempre fez. E daí chega num determinado momento, Jesus ele fala assim para os seus discípulos: seguinte, vocês vão e depois eu me encontro com vocês. Entra no barco, vai, eu vou despedir o povo. Ele sobe para orar no monte, e depois que ele está orando no monte, ele olha lá de cima, ele vê o barco em alto mar, sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E daí na alta madrugada Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar. Agora para pensar, umas ondas gigantescas, e Jesus ele está andando. Não sei se você já pegou onda, se já foi surfar, e você está lá esperando a onda, e de repente começa a chegar a série. Imagina no meio daquela série das ondas, você começa a ver Jesus. Jesus, uou! Jesus está correndo na direção daqueles homens. E quando Jesus chega e ele corre na direção daqueles homens, olha só o que fala aqui no versículo 26. E quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Grita de medo. É isso aí. É um fantasma. E daí olha só o versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Olha para quem está do teu lado: coragem, não tenhas medo. Fala para outra pessoa, até você olhar no olho e fala de verdade assim: coragem, não tenhas medo. Por que isso é tão importante? Deixa eu falar uma coisa, sabe por que isso é tão importante? No momento que você vê teu irmão passando por aquele momento de paralisação de medo, sabe que o medo paralisa, não é verdade? Às vezes a melhor coisa que você pode falar para o cara não é: vou estar orando, o Senhor tem um plano. Larga essas coisas espirituais aí demais. Sabe o que você tem que falar? Ter coragem. Você tem um chamado, não é para você ficar com medo. Faça o que eu estou falando. Eu lembro quando eu comecei a pregar. E cara, eu sabia, cara, eu nem contei isso nas outras mensagens, mas eu lembro quando comecei a pregar, era uma das primeiras vezes que eu ia pregar. E o meu pai espiritual, ele tinha falado assim: você vai jejuar, você vai orar, você vai ter a palavra de Deus, eu vou te dar um momentinho para você pregar. E a gente estava numa viagem, ele estava fazendo uma cruzada de milagres, e ele me pôs na fogueira diante de 15 mil pessoas, primeira vez. Eu acho que ele estava tentando isso fazia 2 anos. Falei: eu vou jogar esse moleque na fogueira. E jogou. E eu lembro que eu estava indo a caminho da cruzada, e eu estava quieto no canto, e ele já sabia o que estava passando. Ele falou para mim: você tem 15 minutos, você prepara o negócio para não estragar minha noite. Rasga o céu que eu vou chegar chegando, mas não vai estragar. Eu disse: senhor. E antes de eu entrar, começou a terminar a banda. Eu lembro quando começou a última música, eu já estava: meu Deus, será que não tem mais uma não? Esse líder de louvor podia puxar mais uma música. E eu estava prestes a entrar a pregar. Eu lembro que ele olhou para mim, ele não falou: o Senhor está com você, seu homem. Ele catou, olhou para mim, bateu no meu peito e falou assim: seja homem, levanta tua cabeça, vai lá e faz o que tem que fazer. Sim, senhor. Às
vezes a coisa mais espiritual que você tem que falar é: tenha coragem, não tenha medo. Não faz sentido. E naquele momento Jesus fala: coragem, sou eu, não tenha medo. E aquelas palavras geraram algo no coração de Pedro que não gerou nos outros 11 discípulos que estavam lá. Aqueles outros 11 discípulos, a única coisa que eles estavam pensando é: será que a gente vai sobreviver? Será que a gente vai sobreviver? Meu Deus do céu, fantasma! Se não fosse isso ruim, a gente está nessa tempestade, aparece um fantasma. Jesus fala: coragem, não tenhas medo. E talvez os 11 estão falando: ufa, vamos sobreviver. E Pedro fala: Jesus andando sobre as águas, então eu também quero. É isso que Pedro falou. Olha só o texto, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Sabe, a gente fala muito sobre esse texto e fala: Pedro afundou porque ele olhou para as ondas da vida, as tempestades do dia a dia. Ninguém fala que ele foi o único que andou sobre as águas. Ninguém fala que todo mundo naquele barco voltou para casa com uma história para contar. Talvez estavam secos, ou talvez nunca afundaram, mas só Pedro pode falar: só que só eu andei sobre as águas. Quem sabe até o resto do tempo de Pedro na terra, com os seus colegas, discípulos e apóstolos, quem sabe no meio de todo aquele crescimento da igreja neotestamentária, talvez Pedro falava assim: João, você pensa que você é o queridinho de Jesus, né? Mas só eu andei sobre as águas. Talvez ele usava isso com a medalha: eu andei sobre as águas. Eu não sei, eu estou só imaginando Pedro assim. Agora olha só a coisa doida, que Pedro ele fala assim: Senhor, se é tu, me chamas. E Jesus fala no 29: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo, e começando a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. Agora para pensar, algumas lições que eu tiro, e eu vou terminar com isso. Pedro, a única coisa que ele estava esperando é: Jesus, se é o Senhor, me dá o comando que eu vou. Eu preciso de uma palavra tua, se é o Senhor. Aqueles caras que estavam no modo sobrevivência, eles não precisavam de palavra de Deus. Eles só estavam: Deus, só me salva, Jesus me salva. Ele não estava procurando uma palavra de Deus. Pedro não, ele estava no modo de: eu quero fazer grandes proezas. E quando você está no modo de grandes proezas, você está esperando uma palavra de Deus. E tem muita gente que está se afundando pelos mares da vida, as tempestades do dia a dia, e você pergunta: por que você está nessa situação? Você teve uma palavra de Deus para dar esse passo? Palavra de Deus? Como assim palavra de Deus? Deus falou para você entrar nisso? Deus falou para você fazer essa mudança? Deus falou para você fazer essa manobra com a tua carreira profissional? Deus falou para você entrar nisso, nesse casamento? Como assim palavra de Deus? Sabe, uma coisa que eu valorizo do Pedro é que ele tinha um apreço pela palavra de Deus. Ele falou: Deus, você já sabe que ele quer pisar na água. A gente já sabe que Pedro é diferente dos outros caras. Nós já sabemos que por Pedro ele estava se jogando em cima das ondas e saindo correndo atrás de Jesus. Mas ele espera e fala: se é o Senhor, então me chama que eu vou. Ele estava falando assim: Jesus, eu tenho um apreço pela tua palavra. Me dá uma palavra para eu poder me agarrar nela enquanto eu estiver andando sobre as águas. Eu sei que existe um chamado aqui, um convite para o sobrenatural, mas Deus, me dá uma palavra para eu pular fora do meu barco aqui. E ele está falando assim: Jesus me chama. Jesus fala: venha. Eu imagino Pedro, quando Jesus está começando, ele já está pisando para fora do barco. E a outra coisa que eu aprendo é que quando ele dá um passo, ele não para por ali. Ele não dá um passo para fora do barco e fala: eu não estou afundando. Ele tira o outro pé e ele começa a andar. E quando ele começa a andar, quem sabe ele está pensando: eu estou fazendo história. Nunca ninguém andou sobre as águas, só Jesus e eu estou fazendo história. Em outras palavras, a outra lição que eu tiro é que quando você dá um passo, não para, continua. Fala comigo: continua. Você não pode parar, porque se você parar, você vai olhar ao teu redor. Se você parar, você vai começar a ver as ondas. Você vai começar a perceber o tamanho daquela tempestade. E quando ele para, olha só o versículo 30. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou o quê? Afundar. E a terceira lição, ele grita: Senhor, salva. Senhor, foi o clamor de Pedro. No momento de apuro, ele grita: Senhor, salva-me. Que quer dizer o quê? Que o nosso maior problema não é se nós temos ou não temos fé em Deus, porque a maioria de nós temos fé em Deus.
Naquele momento ele estava com fé em Jesus, senão ele não estaria chamando: Senhor, salva-me. Ele viraria para os seus amigos e falasse: ei, alguém joga uma corda aqui. Não, ele vira para Jesus e fala: Senhor, salva-me. Ele tinha fé em Jesus. Deixa eu falar, no momento de maior apuro da tua vida, você muitas vezes se encontra clamando por Jesus, não é verdade? Você pode até estar longe de Jesus, mas naquele momento de apuro você clama por Jesus. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma senhora aqui na igreja que ela sofreu um assalto. Na verdade tentaram assaltá-la. E quando os dois rapazes vieram com a arma do lado dela, ela na hora ela percebeu, ela não estava percebendo que era um assalto. Ela percebeu, ela olhou naquele negócio, ela fez: e os moleques ficaram com tanto medo, oh meu Deus, se largaram e saíram correndo. No momento de desespero, o que aconteceu? Ela clamou por Deus, talvez em línguas, mas ela clamou. Há uns 3, 4 anos atrás eu fui assaltado. Eu estava com um outro jovem comigo. E esse outro jovem, ele é cristão, só que ele é de uma outra igreja, ele é da nossa igreja. Ele estava comigo na ocasião. E quando a gente foi assaltado, eles puseram a arma na gente. E eu lembro que eu estava lá, com a arma em mim assim, parado, olhando para a parede, para o muro, na rua. E esse menino, ele falava assim: segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus. Eu falei: o que você está falando, cara? Segue Jesus, segue. Ele estava querendo falar sangue de Jesus, mas ele pensou: quanto mais sangue de Jesus eu falo, melhor aumenta a probabilidade de sair vivo daqui. Ele falou: segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus, segue Jesus. Cara, no momento eu estava tentando orar: Senhor Deus, proteção em nome de Jesus. Sei lá que eu estava orando, mas eu estava orando. No momento do maior apuro, você ora. Sabe qual que é o nosso problema? Não é se nós temos fé em Deus. Pedro tinha fé em Deus, ele não tinha fé nele mesmo. Nosso maior problema é que nós não temos fé em nós mesmos. A questão aqui é que Jesus, Deus, confia mais em você do que você confia em você mesmo. Você duvida que você escutou Deus. Você duvida do chamado de Deus na tua vida. A gente duvida que, será que eu escutei venha mesmo? Porque, será que ele falaria venha com essas ondas desse tamanho? Não é possível que ele me chamaria para o meio desse negócio. E você duvida: será que eu tenho chamado mesmo? Faz sentido? Porque que hoje o Senhor está nos chamando para fora do barco. Ele está falando: venha. Confia naquilo que eu pus dentro de você. Confia que você escuta a minha voz. Confia que eu tenho um plano para você, mas para mim, para você. Confia que eu ainda não terminei na tua vida. Eu não sei, mas eu sinto de Deus que tem algumas pessoas que estão pensando: já terminou, já passou. Eu vivi momentos incríveis na presença de Deus, mas confia que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Confia em Jeremias 29:11, que os planos que Ele tem para você são de trazer prosperidade, esperança, futuro e paz. Confia. Eu não vou pedir para você confiar em Deus. Eu não acho que eu preciso confiar mais em Deus. Eu confio em Deus. Às vezes o que eu tenho que confiar é aquilo que eu carrego, que Deus pôs dentro de mim. Aquilo que a gente precisa melhorar é confiar naquilo que Deus já depositou nos nossos chamados, nas nossas funções, no nosso destino. E hoje o Senhor nos chama, sabe? Não pode, você não faz sentido você orar no Espírito. Não faz sentido você jejuar. Não faz sentido você falar, lembrar das palavras de Jesus, se você não está disposto a fazer alguma coisa com aquilo. Se você não está disposto você está pensando: Deus, eu estou vindo aqui para a igreja, eu estou só mirando. O Senhor fala assim: não, hoje eu quero que você confie no teu gatilho, aperte esse negócio, você vai acertar. Faz sentido? Fica de pé comigo, quero orar com você. Feche teus olhos. Sinto de Deus para hoje à noite é que talvez o Senhor esteja falando para você: você tem o próximo passo. Qual é o teu próximo passo? Qual é o teu próximo pulo? Quem sabe é você largar a tua capa, você sair da calçada e se encontrar Jesus, se encontrar seguindo Jesus pelo caminho. Quem sabe teu pulo de fé hoje é você sair da tua Síria. É você sair daquilo que é o território onde você é um herói. É você sair daquele território onde você tem conquistas humanas. Quem sabe hoje o Senhor está falando: sai do teu barco. Chega de você viver que nem aqueles 11 discípulos, cuja única preocupação era sobrevivência. Viva que nem Pedro hoje. Sai da tua zona de conforto. Fala: Deus, eu estou vivendo para grandes proezas.
Eu não vou me contentar em simplesmente ficar vivendo de livramento após livramento após livramento. Deus, eu preciso experimentar o teu sobrenatural. Eu preciso viver coisas novas contigo. Eu sei que o Senhor tem mais. Se o Senhor me der a palavra, eu vou. O que o Senhor está falando com você hoje? Feche teus olhos. Eu pedi para o Espírito Santo falar conosco hoje. Eu tenho certeza que Ele vai falar, porque Ele falou nos últimos 3 cultos. Ele vai falar nesse quarto. Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações hoje. Mostra-nos o próximo pulo. Mostra-nos o próximo passo. Todos nós temos um próximo passo. Escuta o Espírito Santo agora. Se você escutou o Espírito Santo te mostrando o teu próximo passo, o teu próximo pulo, levanta a mão onde você está. Eu quero orar com você. Aonde você está aí? Levanta bem alto a tua mão. Você fala assim: eu escutei, o Senhor falou já para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se você falar assim: eu sei o que eu tenho que fazer, deixa eu falar para você agora. Atira. Aperta esse gatilho. Para de ficar só mirando. Entra nesse Rio Jordão. Bota o teu pé para fora desse barco. Joga fora essa capa e se encontre seguindo Jesus pelo caminho. Just do it. Erga suas 2 mãos para o alto agora. Senhor Deus, eis-nos aqui como igreja. Pai, nós não queremos ser pessoas que vamos buscar um preparo espiritual, meramente chegar no preparo espiritual o fim. Nós sabemos que o Senhor tem grandes proezas para nós fazermos, grandes coisas para nós cumprirmos, destinos para nós concluirmos. O Senhor tem propósito para nós cumprirmos, Pai. Eis aqui um povo que diz: Pai, nós estamos dispostos a dar passos de fé. E enquanto nós damos passos de fé, o nosso homem interior, ele é construído, ele continua sendo edificado. E nessa manhã, ou melhor, nessa noite, nós dizemos sim a esse próximo passo. Fala comigo, Senhor Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, Nesse domingo, eu digo sim ao teu chamar. Eu jogo fora a minha capa. Eu saio da minha calçada. Eu te sigo pelo caminho, dando passos pós passos. Nesse domingo, Senhor, eu saio da minha Síria, o lugar onde eu sou um herói, o lugar onde eu tenho conquistas. E eu te encontro hoje naquele Rio Jordão. Nesse domingo, Senhor, eu estou aqui dizendo: me fala a palavra e eu dou passo para fora do barco. Eu não quero ficar dentro do barco, simplesmente sobrevivendo, num piloto automático. Eu quero fazer grandes proezas contigo e andar sobre as águas, que eu acredito que até hoje Jesus anda sobre as águas. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Que Deus escute nossa oração hoje.